Então, queridos, hoje o título da minha mensagem aqui é Derrubando Gigantes, né? Muitas pessoas não entendem porque muitas vezes Deus coloca gigantes em nossas vidas. Alguns até pensam que o fato de estar enfrentando um gigante é porque Deus não está com eles. Meus irmãos, Deus tem ministrado algo no meu coração. E hoje eu queria dividir isso com vocês. Muitas vezes, Deus vai colocar gigantes na nossa vida para nos incomodar, para nós sairmos do nosso comodismo. Eu quero começar essa mensagem dizendo assim: quem nunca derruba um gigante, sempre será mais um na multidão. Quem nunca sabe o que é derrubar um gigante, nunca será exaltado ou reconhecido. Quem nunca derrubou um gigante, nunca vai reinar. Quem nunca derrubou um gigante, nunca vai ter autoridade sobre um povo. Os gigantes foram feitos para cair, mas não há grande homem de Deus na Bíblia, ou grandes mulheres, que nunca derrubaram ou tiveram que derrubar um gigante. Esther, antes de derrubar o gigante que ameaçava o seu povo e arriscar sua própria vida entrando na câmara do rei sem ser convidada, ela era apenas mais uma das mulheres do rei. Mais uma das mulheres que ele se deitava. Depois que ela enfrentou aquele gigante e venceu, o rei a chamava minha amada, minha rainha. Ela se tornou o principal amor da vida do rei e a principal rainha. Débora, antes de enfrentar os gigantes que nesse momento sitiavam Israel, ela era uma juíza que não tinha nenhuma casa, nenhum local para julgar. Ela era uma mulher que ninguém respeitava. Ela ficava julgando debaixo de umas árvores. Quando ela enfrentou Sísera, e talvez Débora foi a primeira mulher a montar num cavalo e chefiar uma batalha, ela se tornou mãe de Israel. E foi consolidada como líder do povo. Quem era Jael? Uma simples mulher qualquer. Quando ela encravou a estaca em Sísera, ela foi uma mulher comparada a Maria. Bem-aventurada. O que essas mulheres tinham em comum? Derrubaram gigantes. Quem era Daniel? Antes de enfrentar o rei e decidir fazer um jejum e não se contaminar com as finas iguarias, e foi até ameaçado de morte. Ele era mais um jovem escravo. Quem era Daniel?
antes da cova dos leões? Ninguém. Depois disso ele se tornou governador de 7 reis diferentes, primeiro da Babilônia, depois dos medos, dos persas, e assim sucessivamente. Quem era Sadraque, Mesaque e Abednego antes da fornalha acesa? Insignificantes jovens que serviam o palácio do rei. Depois daqueles feitos, eles foram constituídos governadores de nações. Quem era José? Antes de ser lançado ao Egito, como escravo, como presidiário, ninguém. Apenas o filho mais novo de Israel. Apenas um garoto mimado. Depois que ele venceu esses gigantes, ele se tornou o faraó do Egito. Rei. Queridos, eu queria começar essa mensagem que não vai ser longa, vai ser rápida, dizendo que os gigantes te promovem. Enquanto maior é o gigante que você tem que enfrentar, maior será a sua promoção. São os gigantes que vão fazer você ser famoso. Os guerreiros de Davi eram famosos porque derrubaram muitos gigantes. São os gigantes que você derruba, que vão fazer você ter o respeito e autoridade sobre as pessoas. Você que está hoje com seus dias contados na sua família, você que entrou aqui e diz, meu lar só está briga e confusão, todo mundo diz que não tem jeito. Se hoje você vencer esse gigante e conseguir restaurar o teu lar, milhares de pessoas vão ouvir o teu feito e vão vir até você buscar conselho. Como você salvou o seu lar? Me ensina, porque eu também quero salvar o meu. São essas coisas que os gigantes fazem. É isso que os gigantes fazem. Eu queria citar de uma maneira especial 4 pessoas da Bíblia que eu admiro muito, porém todas começaram bem, mas nem todas terminaram bem. Porque também, muitas vezes, quando você vence o gigante, aquilo vai para a tua cabeça. E aquilo torna você arrogante. Aquilo torna você medíocre, metido, insuportável. Muitos perdem a simplicidade. E foi o que aconteceu com o primeiro personagem aqui, Gideão. E por isso ele morreu e perdeu toda a sua descendência. Porque ele não quis reinar. Quem era Gideão? No livro de Juízes, do capítulo 11 em diante, vemos a história de Gideão. Só para você anotar aí, para você ler na sua casa. A história de Gideão está em Juízes, do capítulo 11 em diante. Deus aparece para Gideão no momento em que Israel estava sendo intimidada por um gigante, os midianitas. Os midianitas eram um povo poderoso. O seu exército era numeroso. E se todos os homens de Israel se
se juntassem, mesmo assim, para a guerra, o exército dos midianitas ainda iam ter cerca de 3 homens para cada guerreiro de Israel. Homens que foram criados para a guerra. Homens que nasceram e desde pequenos foram treinados para serem guerreiros, diferente de Israel, que era formado por agricultores e pessoas pacíficas. Como o Brasil, a maioria das pessoas aqui na nossa nação ainda não tem dimensão do que está acontecendo na nossa nação, porque sempre fomos um povo pacífico. Povo de trabalhadores, agricultores, carpinteiros, pedreiros, técnicos. E a maioria dos nossos jovens, quando se alistam no exército, eles não se alistam com o sonho de participar de uma guerra. A maioria se alista porque vão ter 1 ano, pelo menos, de um salário bom. Diferente de um jovem que está no exército de Israel. Toda semana, Israel tem uma guerra para travar. Toda semana tem forças querendo invadir, bombardear Israel. E os jovens que adentram nas forças armadas israelitas, eles já são conscientes. Eu vou estar aqui para matar ou morrer. Eu vou ser chamado para muitas guerras. O Brasil sempre é chamado para missões de paz, para pacificação. Então, nesse momento em que todo Israel fugia do seu gigante, Gideão não era diferente, estava pilando trigo no lagar. Deus se mostra a Gideão e chama ele e diz: eu vou te usar para te derrotar esse gigante. E eu vou fazer de ti um referencial. Através de ti eu vou mostrar o meu poder. Tu com poucos homens vai dizimar esse exército, porque o Senhor é contigo. Então, Gideão se apresenta. Talvez seja esse o pensamento de muitos hoje. O que eu posso fazer? Eu não tenho condições de nada. Eu não posso produzir nada. Eu não tenho nada. Talvez esse seja o pensamento. Porque toda crise é uma oportunidade de virada. Toda vez que um gigante se levanta, ou você enfrenta e vence, faz esse gigante cair, ou ele vai montar em você, prevalecer sobre você. É por isso que o povo se levantou hoje contra o comunismo, contra aqueles que querem destruir a família, a liberdade religiosa. Por quê? Só assim vamos acabar com a corrupção no nosso país. Nós também temos o nosso gigante. Nossa denominação, nosso ministério tem um grande gigante. Ainda nenhuma das nossas igrejas nunca teve o privilégio de ter um templo próprio. E parece que isso é impossível. Assim como um dia a gente tem um complexo
de encontros e retiros era impossível. E hoje é uma realidade. É engraçado. E hoje temos um desafio de 850 mil. A igreja já conseguiu gerar praticamente 50 mil em dinheiro. Alguns se sacrificaram. Mas tem muitos que ainda estão tremendo. Tem muitos que não têm coragem de falar nos grupos e dizer: eu vou conseguir isso. Eu vou entrar no meio desses mil ofertantes de 1.000, desses 300 ofertantes de 1.000 e vou fazer a diferença. E se você pensar, vamos dizer que o lucro hoje de um beijo de moça seja R$1. Não é muito difícil vender 1.000 beijos de moça. Não é? Se você estabeleceu uma meta, tudo é possível. Porque tudo é possível que crê. Também tudo é possível que vê. Então, quando Deus falou tudo isso para Gideão, e aqui em Juízes 6,15, Gideão se apresenta para Deus, como ele se vê. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré. Foi isso que Gideão falou para Deus. Minha família não tem nada. Minha família é pobre. Nós somos todo mundo pé rapado. E aí ele vai mais longe ainda. E eu, o menor da minha casa, da casa de meu pai. A minha família é a mais pobre, e eu sou mais pobre ainda que todos. Quem era Gideão? Sacode 3 pessoas e diz: ei, esse Gideão era um fracassado. Ele era valoroso, corajoso. Ele tinha coragem de pilar trigo no lagar para tentar levar comida, mas ele se sentia um João ninguém. Por quê? Lhe faltava um desafio. Muitas vezes nós estamos acomodados com aquele saláriozinho, acomodado com aquelas situações de dívida, acomodado com aquela casa alugada, acomodado em pegar um ônibus e a gente perder venda, às vezes, porque não tem um veículo, um carro, uma moto para se locomover, e isso nos acomoda. Acomodado com meio salário, acomodado com R$600 de um auxílio. Será que é isso que Deus tem para os seus filhos? Será que é só isso que Deus tem para os seus filhos? Claro que não. A palavra de Deus diz que Deus tem para nós o melhor dessa terra. E Deus falou para Gideão: ei, aí só vai ser assim. Tu vai ficar vendendo o almoço para comprar o jantar a tua vida toda. Então não vai conseguir nada. E depois que Gideão falou quem ele era, Deus disse: vai nessa tua força e liberta Israel dos midianitas. Eu serei contigo. Se o Senhor é conosco,
nós já somos mais que vencedores. Se o Senhor é conosco, nós não temos que temer nenhum mal. Mas nós temos que agir. Gideão agiu, gritou e bradou Israel, convocou os homens de guerra, tirou a casa do seu pai da idolatria, derrubou Baal-Zebub e o nome dele se tornou Jerubaal. Gideão derrotou basicamente 2 gigantes. O primeiro gigante foi a nível espiritual. Ele tirou seu povo da idolatria. Deus nunca opera se a gente está errado. Por isso que antes de qualquer coisa, Deus diz, santificai o povo. E nós estamos num momento que precisamos nos santificar. Santificar pela nossa igreja. Santificar pela nossa nação. Primeira coisa, Gideão derrubou um gigante da idolatria familiar. Segundo gigante, os midianitas. Ele reuniu 20 e tantas mil pessoas. A maioria era tímida e covarde, foi logo embora. A outra parte é como muitos, não vigiam nem oram, vivem dando mau testemunho. Mete a cara na água, não vigia. E muitos falam, eu para ser crente igual a esse. E só 300 eram vigilantes, bebiam a água e levavam a boca. Por quê? Nós vimos história, quando estudamos, na professora Raimundinha, de exércitos que já derrotaram até 5-1. Vimos história dos espartanos, grandes guerreiros. Dos medos, dos persas. Povos que dominaram o mundo. Então Deus falou, eu não venço assim, eu sou o Deus do impossível. Eu vou vencer 10-1, 20-1, 30-1. Para ninguém dizer que foi um homem que trouxe a vitória. A igreja de Deus é Filadélfia. Ela está lá em Apocalipse, Deus diz, tu és pequena, mas tu és poderosa. Queridos, muitos estão olhando, e muitos aqui dentro mesmo, porque o primeiro sinal que eu creio é eu falo. Nós vamos conseguir, nós vamos estar lá, e aconteceu isso, e conquistei isso. Enquanto o povo está calado, é sinal que ele não está crendo. Quem crê, fala. Quem crê, põe a mão no fogo. É isso que faz quem crê. E Gideão falou para aqueles homens, com vocês Deus vai nos usar e nós vamos libertar Israel desse numeroso exército. E o final todos sabem. Gideão com 300 homens venceu aquele gigante. E o que acontece quando você vence o gigante? O que acontece quando você vence o gigante? Você conquista o respeito das pessoas. Poxa, olha essa igreja.
um monte de ex-drogado, um monte de gente pobre e tudo, conseguiram comprar um templo de quase R$ 1 milhão. Nós vamos conseguir o respeito. Você consegue autoridade. Se uma pessoa daquela igreja ali, olha, hoje eles têm um templo próprio, eles conseguiram. Você começa a reinar. Que é o que está em Juízes 8, 22. Então os israelitas rogaram, imploraram a Gideão. Quem era Gideão? Filho da família mais pobre de Israel, de Manassés, Israel. E ele, o mais pobre da família mais pobre. Qual era a probabilidade disso que está aqui em 8:22 acontecer? Então Israel rogaram a Gideão: reina sobre nós, tu e teu filho e o teu neto, porque não os tiraste das mãos do midianita. Porque eles estavam pedindo para Gideão reinar? Porque nos tiraste da mão do gigante que nos assombrava. Porque tu derrubastes o gigante que nos assombrava. Depois disso, Gideão fica bilionário. E se recusa a reinar. E vai curtir a vida. Morre na prostituição, no pecado. Por causa disso, seus 50 filhos foram mortos numa pedra. Infelizmente, porque tudo que Deus faz por nós é para que a gente reine. E quando a gente se recusa a reinar, nós vamos ver a mão de Deus contra nós. O nosso chamado é para sermos pastores e pastoras, todos do povo de Deus. Quando o servo de Abraão perguntou para Rebeca: o que faz a vossa família? Ela disse: nós somos pastores. Quando o faraó do Egito perguntou aos irmãos de José o que seus pais faziam, ele disse: nós, nossos pais, nossos avós, nossas irmãs, somos pastores. Deus quer nos chamar para sermos um povo de pastores e de pastoras. E não há pessoas bem-sucedidas que não derrubem gigantes. Pode ver. Enquanto uma mulher não tem coragem de chegar com seu marido e dizer porque tem tanto ciúme dele. Dizer: senta aqui, eu vi isso, eu peguei isso, é por isso que eu não confio em você. Você nunca vai vencer essa situação. Enquanto você, irmão, não sentar com a sua esposa e cuspir tudo que está oculto para fora, porque a verdade nos liberta, você nunca vai vencer essa situação. Eu não sei qual é o teu gigante, mas sempre, cada um de nós, vamos ter um gigante para derrubar. Um gigante para derrubar. Agora todos nós sabemos qual é o gigante da nossa igreja. Hoje, temos que dar 10 mil de aluguel todo mês. Todo mês. Eu garanto que se na última das hipóteses precisarmos financiar alguma coisa, vamos pagar muito menos que isso. Por uma coisa que é nossa. Agora eu garanto a vocês, isto aqui que eu mostrei,
É um cheque em branco de Deus para essa igreja. É uma grande oportunidade. Eu assinei, me comprometi. Quando nós compramos o Zered, houve tempos aqui que não havia uma pessoa desempregada nessa igreja, porque nós temos algo para Deus. Começaram todas, hoje, 99% dos irmãos da nossa igreja têm casa própria. Isso aconteceu depois da aquisição do Zered. Pode ver. Pessoas, depois da aquisição, tiveram condições de reformar a sua casa que estava caindo aos pedaços. Começaram a vir os primeiros carros, primeiras pessoas dessa igreja comprando carros. Até então, na frente da nossa igreja, ficava uma vulca de bicicleta velha, que a maioria não tinha nem freio. Porque tem gente que gosta de andar de bicicleta. E compra a bicicleta do valor de um carro. Tem gente que tem bicicleta de 15 mil, 20 mil. Gosta. O pastor Amorim, que veio aqui, deu o carro dele para o filho, que ele mora numa cidade pequena. E ele comprou uma bicicleta muito boa, cara, e anda nessa bicicleta. E o filho casou agora, ele deu de presente e anda no carro. Ele gosta. E tem gente que gosta. Tem condições de ter um carro, mas prefere andar de bicicleta. Amém. Mas, cadê as bicicletas aqui da frente? É uma ou outra. Hoje muitos têm moto, têm carro. Então, quando Gideão derrubou aquele gigante, Deus colocou ele numa situação de rei, de reinar. Você só vai entrar na situação de reinado quando você derruba gigantes. Quando você para de ser covarde e começa a enfrentar. Aqui, o segundo que eu destaco é o rei Davi. Davi não era diferente de Gideão. A família dele era pobre. E Davi era o menor da sua casa, com uma diferença. Ele era tão rejeitado pelos seus pais e irmãos que ele nem foi convidado para sua coroação, para sua unção. O profeta disse para o pai dele, Jessé, reúne todos os teus filhos, sem faltar nenhum, que eu vou almoçar com vocês. Nós vamos sacrificar juntos. Foi passando um, outro, e o profeta até pensou que era o mais velho, altão. Deus disse para ele, tu já vai com esse teu complexo de altura? O homem vê o exterior, veja o coração, não é nenhum desses. O profeta perguntou para, Samuel perguntou para Jessé, são todos esses teus filhos? Ah, tem um menino que fica cuidando das ovelhas, manda chamá-lo. Quando Davi entrou bonitinho, magrinho, ranzinza, fraquinho, ruivinho, mas guerreiro. Davi nunca, você vai ler aqui, Davi se vendo como coitadinho. Ah, meu pai não me ama. Não! Davi disse, ninguém quer nada comigo. Eu vou conquistar o meu Deus.
e fez um instrumento, uma harpa, e começou a glorificar a Deus. Olha, irmão, você vê na Bíblia e vê no dia a dia poucas pessoas que sofreram tanto como Davi, que tinha todos os motivos para ser um cara murmurador, murmurento, mas ele se tornou o maior adorador da Bíblia, o maior salmista da Bíblia. Davi, naquele dia, isso está aqui, em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 11 em diante, começa a história de Davi. E quando ele entrou, talvez fedendo de carneiro, Deus falou: eu te tirei de trás da malhada. O que é que tem atrás do curral? Hein, irmãos? Fezes. Foi isso que Deus quis dizer. Te tirei no meio do estrume de carneiro. Tu não eras ninguém. Talvez você se sinta ninguém. Você se acha um coitadinho, uma coitadinha. Talvez hoje essa palavra é para você. Tudo que você precisa é derrubar um gigante. Talvez o que está faltando na sua vida é derrubar um gigante, para aquele casamento tão sonhado vir, para aquela casa que você sonha vir. É você derrubar um gigante. Hoje nós temos 2 gigantes para levantar, para derrubar. É o gigante do aluguel. O segundo gigante é o gigante contra a nossa pátria. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu já dei minha oferta. Não é isso. A Bíblia diz que as portas dos céus estarão abertas sobre a nossa vida quando a casa de Deus está suprida. Enquanto não conseguirmos, temos que estar lutando juntos. Davi foi ungido rei nesse dia. Foi ungido. Mas ele passou anos e anos tendo que fugir de Saul. Como o Senhor sabe, porque a Bíblia diz, Davi é um símbolo de Jesus no Velho Testamento. Que Davi foi ungido aqui, ele tinha aproximadamente entre 17 e 18 anos. Alguns teólogos até acham que é 16. E quando Davi assumiu o reino, ele tinha 33 anos. E você é jovem, que está com 22, 26, 27, 30, está dizendo: ai meu Deus do céu, vou ficar para titia. Se levante. Se cuide. Abraão recebeu a vitória dele com 100 anos. Estou dizendo que você vai ser assim. Ou talvez você nunca receba, porque você nunca se levanta para derrubar um gigante. O que é que te angustia? Ah, pastor, porque o meu próprio pai, minha mãe falou que eu sou burro, sou burra, não dou para estudar, eu nunca... Ah, é por isso que você não estuda? Isso te impede de estudar? Então você é o que estão dizendo. Ou você se levanta e derruba esse gigante. Nós temos exemplos na nossa própria igreja. Não sei se a missionária Socorro está por aí. Está por aí? Levante aí, missionária Socorro. Missionária Socorro presente, veio lá do Jurunas, aqui. Ela tem uma irmã Socorro, que
Quantos anos tinha quando ela passou no concurso, irmã Socorro? 40 e tantos anos. Passou já trabalha concursada no Estado. Você está, aplauda Jesus. Temos aqui a nossa irmã Diana, que não é diferente. Estudou. E hoje é uma pessoa concursada. Quem imita você, você mesmo. Para você crescer, para você ter uma casa própria, para você ter o carro que você quer, a esposa, o marido, você vai ter que enfrentar gigantes. Quem aqui já tem casa própria? Levante a mão. É pegadinha, pode levantar, levante a mão aí. Maioria, né? Olha aí. Foi fácil? Fale não ou sim. Foi fácil? Maioria, não vi nenhum sim. Foi fácil? Está ouvindo? Tem um outro que recebe uma herança e quando não tem condições até perde. Não é fácil. Para você ter uma casa, você tem que derrubar muitos gigantes. E Davi era esse menininho. Davi derrubou alguns gigantes. Eu vou destacar pelo menos 3. Primeiro, ele derrubou um urso e um leão. São 2 gigantes. O urso em pé tem cerca de 3 metros e um leão 4. E foi essa credencial que Davi usou para Saul deixar ele lutar contra Golias. Davi foi ungido rei. Mas ele passou anos na guerra. Anos sendo perseguido. Humilhado. Sendo ignorado. Lutando só. Enquanto seus irmãos estavam em casa jogando videogame. Deitado no sofá. Mas quando Davi derrotou Golias, Golias foi a chave do reinado de Davi. Quando Davi derrotou Golias, ele teve a fama que ele precisava para ser rei. Ele não ia reinar sem Golias. Golias fez com que Davi ficasse conhecido. Golias fez Davi ter certeza, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Imagine, daqui a alguns meses, se a gente pagar esse prédio, quanta fé e alegria você terá no seu coração. E quanto lamento você que não fez nada terá. Então Davi, depois de Golias, Davi pegou a espada de Golias, que era o símbolo do maior guerreiro, do maior ídolo do povo que os oprimia. Aí o pessoal da rua começou a gritar: fama e autoridade. Saul matou milhares, mas não matou gigantes, ficou com medo. Mas Davi matou 10 milhares. Opa!
Aí se levantou o maior gigante da vida de Davi, o Saul. Saul não tinha altura de Golias, mas ele foi o maior gigante da vida de Davi. Porque Saul representa a batalha espiritual. Saul representa a batalha que nós enfrentamos no mundo espiritual todos os dias. Davi não venceu Saul com espada. Davi não venceu Saul com rebelião. Davi não venceu Saul com discórdia, causando discórdia. Davi não venceu Saul jogando Mical, que era filha dele, contra ele, como muitos fazem na família. Jogando pais contra filhos, filhos contra pais. Davi venceu Saul, seu maior gigante, com as armas espirituais. E um dia que ele teve a oportunidade de matar Saul, ele cortou a beira da sua orla e o Espírito Santo acelerou o coração dele. Ele subiu no monte quando Saul ia saindo e disse: por quê? Meu pai, por que me persegue? Vê aí na tua orla, vê se não está faltando esse pedaço. Eu tive a oportunidade de te matar, mas se um dia tu morreres, jamais será pela espada de Davi, nem por nenhum dos meus guerreiros. E Saul se ajoelhou, chorou, olhou para Davi e disse: ó meu filho Davi, agora eu sei que tu serás rei no meu lugar. Nós temos um desafio financeiro, um desafio pessoal. Tem muitos aqui que estão enfrentando um desafio familiar, um desafio de saúde. Não sei qual é o seu gigante, mas você não vai ultrapassar isso fugindo. Você tem que falar, você tem que encarar, você tem que fazer esse gigante cair. Tinha um pai que tinha um filho epilético, uma hora o demônio jogava ele no fogo, outra hora na água. Ele já tinha tentado tudo, e um dia ele chegou com Jesus e disse: Senhor, se podes. Jesus disse: eu posso. Jesus ironizou e disse assim: se posso? Eu posso. E o homem disse assim para Jesus: então me ajuda na minha falta de fé. Peça ajuda. Chega com teu líder, peça ajuda. Mas adquira a fé para derrubar os gigantes da sua vida. Você nunca vai sair da mediocridade sem derrubar esses gigantes. Foi Golias que promoveu Davi. Foi Golias que fez Davi morar no palácio. Foi Golias que perdoou todas as despesas de IPTU de Davi e de sua família. Foi Golias que fez com que Davi ficasse conhecido em todo Israel. Foi Golias que transformou Davi no capitão do exército de Saul. Foi Golias que acelerou o processo do reinado. É isso que gigantes fazem. Sacode aí 3 pessoas e dizer: irmão, é isso que os gigantes fazem.
E quando Davi, muitas vezes, pensou em frustrar Deus, pensou em virar um Gideão, pecar, magoar o coração de Deus. Deus fala sobre Davi 2 vezes. Primeiro aqui, 2 Samuel 7:8. Deus chama Samuel e diz: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus se apresenta como o Senhor dos Exércitos, vem peia. Irmão, cuidado, queira o Senhor da paz, queira o Jeová Jiré, de Sidiqueno. Mas quando ele se apresenta como o Senhor dos Exércitos, vem, peia. E diz: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe entre o meu povo sobre Israel. Deus disse: te lembra de onde eu te tirei, não volta para lá. Eu te tirei do meio do estrume das ovelhas, não volta para lá. Não deixe uma mulher fazer tu voltar para lá. Não deixe uma birra fazer tu voltar para lá. Davi ouviu a voz de Deus, pediu perdão e se arrependeu. E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Ele é lembrado. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, essa voz de Deus, assim diz o Senhor dos Exércitos, 13, 22, depois que tirou o rei Saul, Deus tirou o rei Saul, deu-lhe Davi como rei sobre quem testemunhou, Deus testemunhou, achei Davi filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Tudo conforme. Quem era Gideão? Quem era Davi? Talvez pessoas mais insignificantes que você. Que por derrubarem gigantes se tornaram reis. Eu vou falar uma pessoa ainda mais insignificante. Seu nome era Benaia. É o meu terceiro exemplo de hoje. Benaia só é citado na Bíblia uma vez em 2 Samuel, capítulo 23, versículo do 20 ao 23. Aqui apresenta Benaia. Benaia, filho de Joiada, era um valoroso soldado que realizou grandes feitos de coragem e lealdade. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. E no tempo da neve desceu numa caverna e matou um leão. Matou também um egípcio, homem alto e forte, um gigante. Ele tinha uma lança na mão, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe a lança das mãos e o liquidou com sua própria arma. Essa, pois, foram as grandes realizações de Benaia, filho de Joiada, ou em algumas versões está Benaías, que também foi considerado entre os famosos como os 3 principais guerreiros de Davi. Recebeu mais honras e homenagem do que qualquer dos soldados do grupo dos 30. Contudo, jamais igualou-se aos 3. Mas Davi lhe confiou o comando da sua guarda pessoal. Olha que honra.
Chega, eu fico arrepiado quando eu leio isso. Por quê? Benaia era um soldado qualquer. Estava prestando serviço ao exército. E talvez depois de 1 ano ou 2 seria dispensado. Um soldado comum. Ele viu 2 homens tramando contra Israel. Ele podia ter pensado, eu vou me meter nisso? Vou falar para o meu general, ele que tome conta. Eu sou apenas um soldado, vou me meter contra esses caras que são guerreiros, são coronéis, comandantes, homens poderosos. Como muitos pensam, eu lá vou me meter nisso. Não, vai levantar muita gente. Tem a minha casa, meus filhos. Eu já vou para a rua. Ou jogo uma bomba, me matam. Benaia não pensava assim. Ele disse, meu povo está em perigo. Se eu precisar matar leão, se eu precisar lutar contra capitães de exércitos, inimigos, se eu precisar matar gigante, eu vou matar pelo meu povo. Eu tenho certeza que aquele homem nunca imaginaria fazer parte dos 30 guerreiros principais de Davi. Tenho certeza. Quanto mais pensar que ele seria o guarda-costa de Davi. Ele seria o homem que organizaria a defesa pessoal do rei. Ele seria aquele homem que ia andar com o rei para cima e para baixo, andar fazendo a guarda do rei. Isso é muita honra. Eu creio que muita gente aqui nem imagina como é a cara de certos deputados, senadores, deputados federais, estaduais. Mas eu sei que vocês conhecem a cara de todos aqueles segurança que ficam atrás do presidente. Ele está falando naquele cercadinho. Quando ele está andando, aqueles homens estão atrás dele todo o tempo. Todo mundo já conhece. Benaia matou 2 soldados, 2 comandantes. Livrou Israel de um leão. Disse, não, agora está neve. Depois que passar a neve, esse leão pode sair daqui. Vai atacar o nosso povo. E depois ele derrubou um gigante egípcio. Quem era ele? Um praça. Com esse feito, ele se tornou o possível substituto de um dos 3 maiores guerreiros de Davi. Ele tomou a 4ª posição de comando, de honra, nos guerreiros de Davi. Ele era o suplente dos 3 primeiros. Que a Bíblia diz que ele nunca chegou a tomar esse cargo porque os 3 também eram fenomenais. Depois, ele se torna o segurança pessoal de Davi e comanda a guarda pessoal do rei. Ou seja, Benaia, se tivesse foto naquela época, era tão conhecido como o rei Davi. Em todos os lugares que o rei estava, Benaia estava lá, atrás do rei. Atrás do rei. Do lado do rei. Na defesa do rei. Ele viu tudo. Todas as atitudes do rei. Como o rei Davi viveu. Ele conheceu as fraquezas,
as alegrias, as guerras, as batalhas. Ele participou de tudo. Porque ele foi um matador de gigantes. Vou repetir de novo. Quando você mata um gigante, você será promovido. Os gigantes aparecem para nos promover. Como Deus me mostrou. Meu filho, você estava quieto demais. Você está acomodado demais. Olha o que você já construiu. Quantas almas você ganhou, você não tinha nada. Agora você tem tantos bens para dispor. Está desse jeito. O último, Jesus. Qual foi o maior gigante de Jesus? Foi a cruz. Muita gente pensa que a cruz foi moleza. Foi. Então por que Jesus chorou lágrimas de sangue, pedindo ao Pai que o livrasse da cruz? 3 vezes. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não, Pai, me perdoa, mas foi para isso que eu vim. A cruz não foi fácil, nem por causa do sofrimento que ela trouxe para Jesus, mas porque pela primeira vez na vida dele, ele ia ter que se afastar do Pai. O Pai ia ter que se afastar dele. Ele foi para a cruz calado, e não disse uma palavra, mas a única vez que ele rompeu o silêncio da cruz, 2 vezes também. A primeira foi para interceder por nós e dizer, quando ele viu o Pai tremendo tudo e que o Pai não ia se segurar, ele disse, papai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O Pai se acalmou. Segunda coisa, segundo grito, antes do consumado, meu Pai, Elohim, Elohim, lama sabachthani, meu Pai, por que me abandonaste ou me desamparaste? Foi o maior sofrimento de Jesus. Está um pouco de tempo, 3 dias, que ele passou no inferno por nós, longe do Pai. Ele não se aguentou. Ele rompe o silêncio e diz, meu Pai, por que me abandonaste? O que é que a cruz deu a Jesus? O que foi que a cruz deu a Jesus? Eu nem vou ver isso em Isaías, que Isaías diz que por causa da cruz, Jesus tem todo o poder e autoridade no céu e na terra, e é o nome que é dado entre os homens, os nomes, e pelo nome de Jesus todos são salvos. Eu quero ler aqui em Filipenses 2:5, que fala para nós, para você que está se acovardando, para você que às vezes, rapaz, já tem condições até de casar e tem medo de chegar e sentar do lado de uma jovem depois do culto e olhar nos olhos dela e dizer, irmã, eu tenho sentido algo por você, você gostaria de orar comigo? É um gigante. E é por isso que os tímidos e os covardes não herdam o reino dos céus.
que muitos têm que derrubar. E a palavra diz, como o missionário Genilson, o Amaral, diz assim, não vai te bater, o máximo que você vai ouvir é um não. E se é de Deus, está na mão dele. Porque eu já vi muitos jovens e conversar com uma jovem, a primeira atitude dela foi dizer não. Amém, a gente seguiu a vida, um dia ela chega, irmão, me perdoa, eu orei, Deus falou comigo, eu estava errado, e hoje estão casados. Essa é a parte espiritual de um gigante. Nós somos imediatistas, a pessoa carnal é imediatista. Como muitos aí achavam que ia sair o relatório, ia tudo se resolver, e não é assim. Não é assim. O tempo não pertence a nós, pertence a Deus. Mas para iniciar um processo, eu preciso tomar uma atitude. Porque o Espírito Santo não vai se movimentar enquanto você está parado, ele é o Paráclito. Então ele só vai se movimentar quando nós nos levantamos e nos movimentamos. Eu não tenho condições, o que é que eu tenho que fazer? Vender beijo de moça, ver alguma coisa em casa que eu possa dispor? Eu falei, olha, até a minha aliança da apóstola Samira eu dei para esse propósito. Eu estou pensando, é até mais bonito, tem Jesus aqui, ó. Cunhado, a gente está com os irmãos que vão entrar nesse propósito da sua aliança. A gente, só hoje, 1 quilo de ouro equivale a 114 mil. Isso. Então, você vai receber essa aliança aqui no lugar com a sua esposa. É um ato de fé, como aquele povo fez. Deu suas joias, deu o que podia, o que tinha, levantar a casa de Deus. E depois disso, a prata e o bronze virou lixo em Israel. Veio grande abundância. São movimentos que a gente tem que fazer. Porque, como aqui diz, versículo 6, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, coisa que se devia aterrar, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome, o qual está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, e que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. É isso. Colossenses 2,13. E a vós, quando estavas mortos em vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu no meio de nós, encravando na cruz. E tendo despojado principados e potestades, o exibiu publicamente e deles triunfou na cruz. É o gigante que te dá vitória,
é o gigante que faz você triunfar, é o gigante que te dá nome, é o gigante que vai fazer com que você tenha autoridade e poder. É o gigante que vai tirar você da mediocridade. Como você se sente? Você que conquistou a sua casa, você não se sente mais poderoso? Eu tenho a minha casa própria. Porque você venceu um gigante. Agora imagine o poder que isso tem no céu. Você dizer, está vendo aquela igreja ali? Eu tenho meus tijolos ali. Eu ajudei a história dessa igreja. É simples. É simples. E o engraçado de Jesus é que toda vez que ele falava de salvação, toda vez que ele chamava alguém para si, ele falava do gigante, da cruz, que você também terá que enfrentar para estar com ele. Lucas 9:23, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome cada um a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que ele daria em troca da sua alma? O que vai te levar? O que conta mais? Você erguer uma casa própria ou um tabernáculo que milhares de pessoas vão se converter ali? O que interessa mais para Deus? Quando você constrói algo próprio, é a bênção de Deus para você. Quando você constrói a obra de Deus, você está ofertando algo a Deus. Você está dando algo a Deus. Vou repetir de novo, que tem gente que ainda não desceu. Quando você conquista um bem próprio, um carro, uma casa, uma moto, isso é Deus que está te abençoando. Ele está dando para você. Quando você pega algo seu, que você já dizimou, já ofertou, e você pega algo seu e dá para a obra de Deus, então você está dando algo para Deus. E Ele tem um compromisso com você. Abraão creu contra a esperança. Muita gente não está acreditando como não acreditou no Zered. Se eu fosse ouvir o que me botaram para baixo, muita gente não está acreditando. Amém, deixa para lá. Eu estou falando aqui esta noite com os 300 de Gideão. Eu estou falando aqui esta noite com 300 guerreiros que estão crendo, que vão suar, que vão vestir a camisa e que vão se alegrar com a nossa vitória. Com o primeiro templo próprio desse ministério. Ah, apóstolo, mas já tentou isso, não deu certo, já tentou aquilo. Quem é o rei da selva? Hein? Quem é? O leão. O leão é o rei da selva. Por quê? Ele é símbolo de perseverança. O leão, ele fracassa 70 a 75% das caças que ele faz. Ele fracassa.
Não pensa que ele vai de uma vez e derruba um antílope. Não é fácil. Ou qualquer outro animal. Às vezes dá. Mas geralmente, a média, que o leão, em cada caçada que ele faz, ele fracassa 75%. Mas por que ele é o rei da selva? Porque ele nunca desiste. Nós somos chamados de filhos do leão da tribo de Judá, porque nunca desistimos. Nunca desistimos. O gigante se levanta e ele vai cair. E este ano nós vamos celebrar com alegria a festa dos tabernáculos, porque o Senhor é conosco, e nós somos filhos do leão, e nós vamos vencer, porque nós somos mais que vencedores. Amém? Quem pode dar um brado de vitória? Eu queria encerrar com outra história. Que eu sei que está aqui, não tem ninguém, só eu que às vezes me acho um patinho feio. Há uma história que é contada para as crianças sempre. Eu tenho a minha versão dessa história, que é do patinho feio. Na verdade, uma fazendeira encontrou um ovo na sua terra. Ele estava no meio de vários ovos podres. E só tinha aquele ovo que não tinha estragado. E ela colocou aquele ovo no meio dos ovos de uma pata que ela tinha, da sua patinha, que estava chocando. E aquele ovo nasceu junto com os outros patinhos. E um patinho esquisito, caneludo, um bico grande, negro, parece um filhote de urubu. E logo a mãe pata olhou e disse: alguma coisa deu errado com esse. Os outros patos olhavam para ele e o ignoravam. Ele foi crescendo, desajustado, fazendo aqueles pequenos voos que o pato faz, indo para a lagoa, e ele era rejeitado por todos os seus irmãos. Um dia ele estava na beira do lago. Ele ia entrar no lago. E ele viu um belo cisne. Um belo cisne. Sobrevoando e pousando a água. Ele olhou para aquele cisne e olhou para ele na água e disse: eu não sou pato, eu sou cisne. É por isso que eu sou esquisito, que eu estou na família errada. Eu fui feito para voar por longos espaços, ser majestoso, como esses cisnes são. Ele se uniu à família dele e voou. Queridos, qual é o moral dessa história para nós? A maioria aqui é filho de Deus, diz que é filho de Deus, mas está vivendo vida de galinha, só vive ciscando, se conformando com pouco, se conformando com as migalhas, fugindo da guerra, se achando incapaz, às vezes, até de falar de Jesus para o seu patrão, se sentindo inferior, como Gideão se sentia. Talvez, eu sou o menor dessa igreja. Inferior.
fez como Benaia se sentia. Eu quero que hoje você veja quem você é. Eu quero que hoje você possa olhar e dizer assim: eu não sou galinha, eu não sou frango, eu não sou frango, eu não nasci para ficar ciscando. Eu não nasci para ficar ciscando a terra. E que você olhe para cima agora, olhe para cima. Olhe para cima. Olhe para esse teto, mas veja o céu. Olhe o seu olho da fé, olhe. E veja, você está vendo esse pássaro imenso? Olha as garras dele. Olha o bico, as asas. Ele consegue pegar um peixe a 4 quilômetros de distância, porque ele tem a maior visão de todos os pássaros. Ele tem força. Você não é frango, você é águia. Você é águia. Você não é frango, você é águia. Você nasceu para tomar posse. Você nasceu para reinar. Você nasceu para morar nos lugares altos em Cristo Jesus. Você nasceu para conquistar, para reinar. Comece a ver o que ninguém vê e dê uma volta por cima. Amém? Que o Senhor possa ter falado com todos. Eu fiz um desafio aqui na nossa Santa Ceia de 300 pessoas que estarão levantando uma oferta de R$1.000 para o templo. É forçado ou não? Vamos conseguir 300 pessoas que vão levantar uma oferta de R$1.000. Só aí é 300 mil. Tem outros que vão levantar outras ofertas menores ou até maiores. Como o Raimundo, que já colocou 15 mil essa semana. O pastor Jones, que já entrou com 8.400. E vai ter pessoas que vai ofertar mais. Mas eu quero me fechar em 300 pessoas que vão ofertar R$1.000. Você águia. Vou encarar isso como uma oportunidade. Já teve uns que já deram essa oferta. Eu quero dizer a você que vai levantar essa oferta que não é só isso. Você vai estar à disposição de Deus até a gente concluir esses valores. Precisar vender alguma coisa com os irmãos, você vai. Porque tanto Davi quanto Benaia, quanto Gideão, não foi só uma guerra que eles enfrentaram. Não foi só um urso que Davi matou, depois veio o leão, depois veio Golias e depois veio Davi. Em uma semana, teve um tempo que matou 7 gigantes. Por isso ele se tornou o maior rei de Israel. Nesse momento também, que Deus me falou isso na Santa Ceia, me pediu, aqueles que quiserem entrar conosco, né, que tem joias, que tem aliança de ouro e querem entrar, você vai ofertar isso, para juntarmos dinheiro para o templo. Você também vai depositar, vai chegar com a apóstola Samira, depositar, pegar o seu anel da aliança da sua esposa,
Só peço que se tem algum casal aqui que o cônjuge não está do lado, não faça isso. Tem que ser os dois. Os dois têm que concordar. Tá certo? Nosso intuito aqui não é fazer briga. É algo espontâneo das duas pessoas. O casal. Amém? Então você vai ofertar. Né? Nosso objetivo, vamos juntar 1 quilo de ouro. Pronto, 300 mil que o pastor Deide está falando, já estava defasado. Só isso já paga quase o prédio. Você está entendendo? Os 300 mil mais 1 quilo de ouro das alianças já pagam o nosso prédio, praticamente. Amém? O desafio foi lançado. Foi lançado. Os pastores vão fazer movimentações, né, que eu ainda não sei. O desafio para eles também meu é que eles se manifestem no grupo, sejam tagarelas como eu, e que todos aqui que fizerem alguma coisa, fale no grupo. Você vai ser exemplo para outras pessoas.